Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Olha só, cara. Os pastores dessa atualidade é simples, cara. Eles querem empurrar a goela abaixo nessa geração zap. Vou falar assim, a geração que não gosta de estudar. Zap. É simples, cara. A igreja, ela sobreviveu como? Que o Novo Testamento nem tinha. Tinha fragmentos. Lá no terceiro século ali, teve uma briga imensa quais seriam os livros que a igreja iria colocar. Qual os livros que os apóstolos usavam? A Bíblia dos 70, escrita por judeus rabinos, né? Os apóstolos seguiam a Septuaginta, que tem os 7 livros. E o Velho Testamento, a Tanakh, são o cano protestante. Mas o Novo Testamento, como surgiu o Novo Testamento? A quem foi confiado o Novo Testamento? Você pegar a patrística, o Zé Precisarem, ali você já vê como foi pregada a palavra. Pedro pregando e São Marcos ia escrevendo a pregação oral de Pedro, assim que foi surgindo os escritos. Mesma coisa do Evangelho de São Lucas. Por volta lá do século III, cara, já tem um cano oficializado pelos cursilhos. Simples, cara. A igreja, 150 anos, ela sobreviveu da tradição apostólica. É isso que os caras não querem aceitar. Até parece que os escritos do Novo Testamento surgiram magicamente no terceiro século. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Falar a verdade, cara, esse pastor aqui, ele é baixo nos seus vídeos. Faça um vídeo sério, cara. Fica colocando palhaçada nos vídeos para degrinir a nossa fé. É simples, cara. A Bíblia já dá evidência a quem a gente tem que exprimir a nossa fé. Fundamento dos apóstolos, que pregaram, que anunciaram o Novo Testamento. E foi confiado ao magistério vivo da igreja. Simples entender isso. Os caras misturam com o Velho Testamento com o Novo. Se a igreja, com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. É mentira! Mas as primeiras cartas de Paulo e a epístola de Tiago, o irmão de Jesus, foram escritas na metade do primeiro século e já circulavam nas igrejas pouco tempo depois. Ou seja, a maioria das igrejas já tinham acesso aos textos sagrados no final do primeiro século. Então, essa história de que a igreja viveu 200 anos sem a Bíblia é tão verdade quanto história de pescador. Engraçado, né, cara? Lá no primeiro século já tinha Bíblia. Aonde? Aonde você leu isso? Que história da igreja você leu isso? Que história, que filosofia é essa? É simples entender isso, cara. Por que os caras, eles usam esse argumento? Porque é para você não acreditar no magistério. Como o padre Paulo Ricardo disse. Cata, esses protestantes, não cata o vídeo todo. Eles pegam o vídeo que agrada a eles para eles tentar refutar. Como os mártires sobreviveram ou pregaram a palavra? Através do oral. O testemunho e a vida pública do Senhor Jesus Cristo. É simples entender isso. Quando Pedro foi pregar de ponta cabeça ali, já tinha Bíblia escrita, Novo Testamento? Sim, tinha a Bíblia, o cano velho testamentário. Tanto a Tanakh e a Septuaginta, que os apóstolos usavam a Septuaginta. Tinha a Bíblia, Velho Testamento. Não tinha o Novo Testamento.
E como a igreja sobreviveu da pregação que não tinha escritos. Diz ele que lá no primeiro século circulava a Bíblia. Se a Bíblia ali foi formada ali, por São Jerônimo de 350, compilada, organizada. Olha só, no século III. No primeiro século, a pregação foi oral. Depois escrita pelos autores que seguiram os apóstolos. Provavelmente lá na metade do século, do ano 150. É simples entender isso, cara. Ah, mas a Bíblia circulava ali nas igrejas. Igrejas não, comunidades. Em sintonia com a verdadeira igreja. Comunhão com o bispo. A Quefas. É simples entender isso. Como diz o padre Paulo Ricardo. Os mártires deram a vida pregando a vida pública do Senhor Jesus Cristo. Não tinha um Novo Testamento. Ele não tinha uma Bíblia como você tem hoje para pregar, para anunciar esse esgoto, esse lixo, essa prostituição. Graças à igreja que você tem um Novo Testamento. Confiado à igreja. Pregação das colunas, membros da igreja, que são fundamento dos apóstolos. Já tinha uma Bíblia? Sim, tinha. Velho Testamentário. Bíblia judaica, Tanakh e a Septuaginta, que os apóstolos usavam. E a Bíblia é prefiguração do Novo, para você entender o Novo Testamento. A prefiguração de Cristo, a prefiguração da igreja, etc. Etc. E etc. É simples entender isso. Mas o cara, ele tava vendo um historiador aqui, cara, junto com o Lucas Manzoli, cara. Eles acreditam nas suas próprias histórias, cara. É porque é fundamento dos apóstolos. Porque foi confiado aos apóstolos. E os apóstolos escreveram o Novo Testamento por necessidade, cara. A intenção deles não era escrever nada. Sobreviver do magistério, da pregação oral. Nunca foi a intenção dos apóstolos escrever nada. E nem Cristo. Que a verdade será conhecida pela a igreja. A Bíblia foi reconhecida pela igreja, organizada, compilada, pregada, anunciada pela igreja. E agora esse palhaço quer distorcer toda a história. Depois que veio essa reforma protestante, esse cocô de Martinho Lutero, surgiu essas distorções. Esse cocô que você vê hoje em dia aí. Esterco, como diz Paulo, né? É simples, cara. Os caras não querem aceitar que a Bíblia vem da igreja. Então rejeita o Novo Testamento, que é da igreja. Fica só com o Velho Testamento. As Tanakh. Os 39 livros, se eu não me engano. Fica com o livro Velho Testamento. Esquece o Novo Testamento, que vem do magistério, meu querido. Você está usando o livro Pregação do Magistério. E organizada, compilada, guardada, preservada pelo magistério. Então, tira o Mateus até Apocalipse, fica só com o Velho Testamento. É óbvio, porque você não acredita no magistério, porque você vai usar a Bíblia que vem do magistério. Da pregação dos primeiros cristãos, não protestantes. Então, rejeita esse cano Novo Testamento, 27 livros, e fica só com o Velho Testamento. Os 39 livros. A Tanakh. Bíblia protestante. Por isso que vocês seguem essas doutrinas farisaicas, que é contra o magistério. É simples entender isso. Salve Maria, essa é a resposta a esse esgoto desse pastor.
que não sabe nada. E tem besta que dá ouvido a esses caras. Vão se perder igual a eles. Salve Maria.